Quando pensamos em celebridades, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma vida repleta de glamour. Porém, as celebridades são meros mortais, como qualquer um de nós, e também passam por problemas pessoais. A atriz Angelina Jolie, por exemplo, teve uma infância conturbada, um percurso difícil adiante e lidou com muitos fatos impactantes. E é sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. Eu sou Benjamin e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Eu preciso deixar claro que nós não conseguimos encontrar com exatidão a ordem cronológica da vida da atriz, então pode ser que algumas das informações estejam fora de ordem. Para começar, a história de Angelina Jolie, eu preciso contar como foi que seus pais se conheceram. A união deles foi um detalhe marcante no destino da Angelina, e você entenderá por quê. Marceline Bertrand e Jon Voight eram atores, se conheceram em Los Angeles, se apaixonaram e resolveram se casar. O casamento aconteceu em 1971 e o primeiro filho do casal, James Haven Voight, nasceu no dia 11 de maio de 1973. O garotinho era tratado como um verdadeiro rei e desde pequeno ele já sonhava em ser um ator. Depois de 4 anos, veio Angelina, exatamente no dia 4 de junho de 75. Angelina era filha de um ator e de uma atriz, bastante ricos de Hollywood, e dificilmente ela teria uma vida ruim, certo? Bom, é aí que vocês se enganam. Sabe aquela história de que dinheiro não compra tudo? Pois é, isso pode muito bem se aplicar à vida de Jolie. Mas essa família aparentemente feliz não seria assim para sempre. Depois de mais ou menos 6 anos de casados, um acontecimento acabou com o casamento de Marceline e Voight. O motivo da separação, segundo os rumores, na época, Voight era um verdadeiro galã de cinema e, ao trabalhar em uma peça, acabou se relacionando com uma atriz que trabalhava junto com ele. E foi nessa época que a vida de Angelina começou a ficar estranha. Quando seus pais se separaram, Jolie era apenas um pequeno bebê, porém a semelhança dela com seu pai deixava Marceline incomodada. O resultado? Marceline resolveu que não queria criar a filha. Alugou um apartamento na cobertura de um prédio, contratou uma equipe de babás e mandou a menina para esse apartamento. O apartamento onde Angelina ficava era enorme e foi chamado de Torre de Marfim. O local era todo branco, paredes, tapetes, cortinas e até o berço de Jolie. Tudo era pálido, sem cor e com todo o espaço possível para comportar um abismo entre mãe e filha. A mãe de Jolie ficava dias sem ver a menina. Segundo a própria Angelina contou em uma entrevista, uma das primeiras lembranças que ela tem de sua vida é de estar em um berço onde ela estava olhando por uma janela, provavelmente o berço da tal Torre de Marfim. Inclusive, em uma biografia não autorizada, a ex-babá de Angelina Jolie, Kristen Morrell, disse que o comportamento rebelde da atriz na juventude se deu como um grito silencioso de revolta, porque ela foi abandonada pela mãe na infância. Jolie ficou pelo menos 2 anos isolada no apartamento, até que sua mãe mudou de ideia e resolveu criá-la, junto com seu outro filho, na casa onde viviam. Nessa época, ela voltou a conviver com o irmão e a levar uma vida completamente normal. Mas o trauma parecia ter ficado nos seus primeiros anos de vida e indicava que já tinha marcado a vida de Jolie. Ela era uma menina mais retraída e tímida. Diferente de Jolie, James era praticamente um príncipe. Gostava de fazer grandes festas de aniversário e dizia que seria um galã de cinema. Além da relação conturbada com a mãe, Jolie também sofria com a distância do pai. Jon Voight não tinha tempo para a família e estava sempre distante, o que gerou uma indignação em Jolie. Quando questionada se queria seguir a carreira de atriz, Jolie sempre dizia que jamais escolheria este caminho. Ela até tinha interesse em assistir filmes, o que fazia frequentemente com sua mãe, mas não demonstrava que queria ser atriz. Porém, em 82, ao lado do pai, Jolie teve sua primeira participação no filme Looking to Get Out. Em 85, quando Jolie tinha entre 9 e 10 anos, seu avô morreu. O acontecimento marcou profundamente a vida de Angelina. Na verdade, marcou tanto que, durante um bom tempo, Jolie dizia que, quando crescer, queria ser agente funerária, como ele era.
Segundo ela mesma afirmou em uma entrevista, quando disse que se nada desse certo, sem sombra de dúvidas, ela tentaria seguir essa carreira. Ela chegou a fazer cursos por correspondência de como preparar corpos para funerais. Ainda bem que ela se tornou atriz, né? Pouco tempo depois, Marshalline e seu novo companheiro, o cineasta Bill Day, se mudaram para uma cidade chamada Palisades, em Nova York. Jolie passou boa parte de sua vida nessa cidade e voltou a morar em Los Angeles 5 anos depois. E foi exatamente nessa época que ela resolveu que queria ser atriz. Jolie então se matriculou no Lee Strasberg Theatre Institute, de Los Angeles, onde estudou por 2 anos. Depois, ela se matriculou na Escola de Ensino Médio de Beverly Hills. Porém, nessa escola, ela se sentia isolada pelo fato de seus colegas terem uma melhor situação financeira. Além disso, por ser extremamente magra, usar óculos e aparelho odontológico, os colegas de escola faziam muitas piadas com a aparência de Jolie. Mal sabiam eles no que ela se tornaria. Já no começo da adolescência, Jolie mostrou quem ela realmente era. Uma garota punk e rebelde. Ela costumava se vestir de preto, pintava o cabelo de roxo e arrumou seu primeiro namorado, Anton, com quem experimentou pela primeira vez o sadomasoquismo. Um namorado, inclusive, foi morar junto com Jolie, que tinha apenas 14 anos, na mesma casa que sua mãe. Aos 16 anos, na época em que ela já tinha terminado a relação com Anton, Angelina começou a escola e resolveu morar sozinha. Mas ela ainda sentia uma dificuldade muito grande em se conectar com as pessoas. Será que isso ainda era fruto dos seus traumas que ela sofreu na infância? Como consequência, Angelina costumava se ferir constantemente, fazendo dessa prática um tipo de terapia. Além disso, ela também fazia uso de drogas, como ela mesma relatou, e de muito, mas muito álcool. Após passar a fase rebelde e depois de fazer alguns trabalhos de modelo, finalmente ela concentrou-se em se tornar uma grande atriz. Ela se dedicou como nunca. Estudou na Escola de Cinema e Televisão da Universidade do Sul da Califórnia. O resultado veio logo em 93, quando ela ganhou seu primeiro papel em Cyborg 2. Mesmo não sendo o papel que ela esperava, os próximos anos foram promissores por conta daquele começo. Em 95, ela atuou em Hackers, onde ganhou destaque e começou a chamar a atenção. A partir disso, ela até passou despercebida em alguns filmes, mas ao atuar em George Wallace, no ano de 97, ela ganhou seu primeiro Globo de Ouro. Em 98, ganhou outro Globo de Ouro, dessa vez como melhor atriz no filme Gia. Em 99, foi a vez de ganhar o Oscar de melhor atriz em Garota Interrompida. O sucesso de sua carreira se firmou alavancando-se ainda mais em 2001, como a interpretação da heroína do videogame Lara Croft, no filme Lara Croft Tomb Raider. Nessa época, Jolie começou a atuar em causas humanitárias, uma motivação que surgiu depois de gravações no Camboja. Com isso, Jolie era uma atriz bem-sucedida, uma estrela. Em 2005, atuou ao lado do ator Brad Pitt em Senhor e Senhora Smith. Mas antes que chegue nessa etapa, eu preciso falar da vida amorosa de Jolie antes de Brad Pitt. Ela se casou 3 vezes. Primeiro, com Johnny Lee Miller, com quem atuou em Hackers. O casamento durou até 99. Depois, ela se casou com Billy Bob Thornton em 2000, mas se separaram poucos anos depois, inclusive em meio a muitas polêmicas. E o terceiro casamento foi com Brad Pitt, com quem namorou por anos. Se casou em 2014 e separou em 2016. Ao todo, Jolie adotou 3 crianças, Maddox, Bax e Zahara. Já Shiloh e o casal de gêmeos Knox, Leo e Vivienne Marshalline são filhos biológicos de Jolie e de Brad Pitt. Em 2013, Angelina Jolie passou por mais um momento difícil. Ela anunciou ter se submetido a uma mastectomia dupla, ou seja, a retirada dos seios, para reduzir as chances de desenvolver câncer de mama. Segundo ela, os médicos estimaram que ela tinha 87% de chances de desenvolver câncer de mama
e de 50% de ter câncer de ovário. Em 2015, pensando em evitar o pior, Jolie retirou também seu ovário. Apesar da cirurgia trazer a menopausa prematuramente, Angelina conseguiu evitar o câncer. Além de todos esses fatos, o que mais posso destacar da vida da atriz? É claro que eu não poderia deixar de citar os trabalhos com filantropia. Seu primeiro interesse pelas causas humanitárias surgiu em 2000, quando ela foi até o Camboja para gravar o filme Lara Croft Tomb Raider. No local, a estrela ficou muito comovida e passou a acompanhar um órgão chamado Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Depois de ter realizado cerca de 40 missões, ela foi nomeada embaixadora da entidade. Além das ações comunitárias, ela também fazia doações significativas para a organização. Em 2005, também foi ideia dela fundar o Centro Nacional para Crianças Refugiadas e Imigrantes, que oferece serviços gratuitos para jovens que necessitam de abrigo. Em 2010, no Haiti, ela criou o programa Jolie Legal Fellows, que levou jovens advogados para ajudar o governo a proteger as crianças. Como resultado, Jolie ganhou diversos prêmios e homenagens ao longo dos anos. Essa, caros amigos, foi a história da vida de Jolie. Um pouco conturbada, sim, mas na minha humilde opinião, o trabalho humanitário da atriz faz dela uma das pessoas mais admiradas de Hollywood. Uma trajetória que prova que nenhum passado determina o futuro que escolhemos. E mais que isso, que é possível oferecer aos outros o bem que nem sempre lhe foi dado. Até porque o melhor de cada um de nós, famosos ou não, está dentro da gente e não no que nos acontece. Por hoje, eu fico por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.